Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre o aumento de preços da Nintendo, dos jogos e tudo mais. E na data que esse vídeo tá saindo, que também é meu aniversário, se você quiser deixar uns parabéns aí, é a única coisa legal que eu tenho pra falar nesse exato momento, a Microsoft anunciou que também está seguindo um aumento de preços. Ela diz que as condições de mercado são determinantes a isso e o custo alto da produção das coisas levaram ela a tomar essas decisões. Nos Estados Unidos o preço subiu e no mundo inteiro vai subir. Em outros mercados também, e não chegou a citar o Brasil especificamente, mas disse que outros mercados que não foram citados ali também nas próximas semanas vão ter um aumento de preço. Vamos ver como vai funcionar, até porque isso não é o tema desse vídeo aqui, tá? O que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente fala sobre essas coisas, existe um monte de coisas que estão por trás disso e que eu gosto muito de tentar estudar, tentar entender, tentar compreender o porquê dessas coisas estarem acontecendo. E eu parei de fazer muitos vídeos opinativos aqui no canal, porque quando a gente dá a opinião da gente centrada em porquê e tentando encontrar o porquê das coisas, muito embora a gente nem sempre concorde com isso ou ache interessante, claro que não, né? Muito pelo contrário, as pessoas tendem a interpretar a gente de forma completamente aleatória para o que condizer ao argumento delas. Então, no final das contas, chama de passapano, de outras coisas do tipo. Então, esse vídeo aqui vai ser meio difícil de fazer, porque eu queria, na verdade, conversar com vocês sobre o estado atual da indústria de games. E nada melhor do que isso, do que fazer um react a um vídeo que eu assisti recentemente, que fala exatamente sobre isso. Eu queria passar junto com vocês pra gente reagir juntos. Eu vou assistindo, a gente vai botar a legenda aqui, porque o vídeo tá em inglês, e eu vou parando e comentando junto com vocês, pra gente poder tentar entender o que tá acontecendo. Por que tá todo mundo aumentando o preço das coisas? Será que é a ganância? Eu poderia vir aqui, começar a gritar um monte de coisa, falar um monte de coisa que as pessoas querem ouvir, e vocês iam falar, caraca, isso aqui é a voz da comunidade e tudo mais, mas talvez eu estaria fazendo um desserviço em troca de um benefício próprio. Eu estaria ganhando muito mais do que eu estaria oferecendo pra vocês. Isso não é uma coisa que eu faço aqui no canal e me ferro muito por isso. Porém, vamos lá, tá? O vídeo chama The Games Industry is Screwed, ou a indústria de games está ferrada. É da Alana Pierce, e ela é conhecida aí no meio por ser uma jornalista e tudo mais. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui não, mas é isso. Eu coloquei a legenda aqui em inglês com geração e tradução automática do português, então pode ser que algumas coisas não estejam traduzidas corretinhas, tá? Mas vamos assistir juntos, e aí a gente vai passando por muitas dessas questões. Em resumo, e eu vou resumir muito rapidamente aqui, se você não quiser acompanhar junto com a gente essa jornada sobre o vídeo dela, o que ela vai dizer aqui pra gente, é o seguinte: o que acontece com a indústria de games há muito tempo já, tá? Isso não é recente, é que existem muitos acionistas dando pitaco e querendo crescimento exponencial em cima de tudo. E por um tempo o videogame foi a bola da vez, cresceu muito rápido e gerou muito dinheiro para esses caras. Então é uma indústria que hoje ganha-se muito dinheiro, tá lá no patamar de muita grana mesmo, só que para um mercado de ações dentro de um capitalismo onde se espera crescimento exponencial e praticamente eterno das coisas, já não é o suficiente, porque o crescimento ele não tá uma curva assim, indo para cima mais. Ele meio que deu uma estagnada, e isso para um mercado de ações, onde as pessoas estão querendo cada vez mais botar dinheiro para ganhar muito mais dinheiro dentro do capitalismo mesmo, da lógica de capitalismo, que é acúmulo de capital, é ruim. Então a gente está vendo coisas acontecendo como demissões em massa dos estúdios, aumento de preços, mudança para outros focos como inteligência artificial e tudo mais. A gente vai falar sobre isso agora, tá? E aí, eu acho que é interessante a gente aprofundar nisso, pra você que é realmente fã de videogame, porque a gente tem o cara que fala que é gamer e que ele não tá nem aí pra tudo, enfim, pra você que realmente gosta de videogame, é interessante a gente analisar isso, porque eu acho que engrandece a conversa e, eventualmente, a gente pode, talvez, chegar em um denominador comum, chegar em soluções aí de forma ao todo, ou então entender a nossa pequenez, que a gente, às vezes, não entende. Isso não é legal também, né? Não é bacana, mas é como meu cérebro pensa. Então vamos dar o play aqui. São 26 minutos de vídeo. Muito provavelmente esse vídeo aqui vai ficar muito grande, porque eu vou ficar parando. A gente vai ver o vídeo inteiro, porque ela traz um monte de informações muito relevantes, tá? Então se prepara, pega um suquinho, vamos junto. Pode ir assistindo com calma. Se você precisar sair, vai embora. E aí você volta depois. E aí continua o YouTube, segura onde você parou aí pra você continuar o vídeo, tá? Peço que se você gostar da nossa análise, deixa like, comenta, porque isso incentiva a gente a poder fazer mais coisas desse tipo de vídeo aqui. Esse é um teste que eu tô fazendo pra ver se vocês querem mais coisas assim. Se der certo, beleza, senão a gente volta a fazer gameplays, tá? Então vamos lá. Ela começa lá falando do patrocinador dela, tudo bem, né? The games industry is obviously going through a bit of a rough patch. And by rough patch, I mean
that the profit is not quite as much profit as previous year's profit, while still being extremely profitable. Ok, essa parte aqui eu só vou pausar porque é importante a gente ressaltar isso, porque é um argumento que muitas pessoas usam, né? Outro dia eu fui no Threads e fiz um desafio ali brincando com vocês, mostrando da situação que é a seguinte: os jogos costumavam custar $60, até recentemente tem esses aumentos aí que estão puxando para 80, mas por 20 anos esse preço não mudou. Então se a gente pegar assim a inflação e tal, teoricamente dá para dizer que os jogos hoje estão mais baratos do que eram 20 anos atrás, porque $60 lá atrás, hoje vale muito mais do que $60 de hoje. E o custo de produção desses jogos aumentou. E aí quando você bota esse desafio aí para as pessoas poderem pensar sobre como é que resolve isso, vem uma pessoa falar: ah, peguei você, essa é uma indústria que tá lucrativa, bota os lucros aí, acabei com você e tudo mais. Então calma, né? É uma indústria que está extremamente lucrativa ainda, tá? São números muito altos, porém, existe sim um problema acontecendo aqui. Eu não tô aqui pra justificar aumento de preço, pelo amor de Deus, né, caras? Não interpretem errado. Eu tô aqui pra tentar entender o porquê que isso tudo acontece. Porque é assim que a minha cabeça funciona. Não é simplesmente ficar, tipo, somente revoltado, mas é entender o que tá acontecendo ali, tá? E é essa a proposta. Eu não tô aqui pra defender a empresa, não tô aqui pra alegar que jogo deveria ser mais caro mesmo, de jeito nenhum, tá? Não me interpretem errado, e eu espero que vocês tenham maturidade pra poder ter essa conversa. Eu tô botando fé aqui, né, colocando publicamente aqui, e que a gente consiga ter essa conversa como deveria ter, tá? Então, assim, ela deixa claro aqui que é uma indústria que ainda está extremamente lucrativa, mas o lucro não tá tão subindo como deveria ser, e a gente vai entender agora o porquê, beleza? Então, continua sendo extremamente lucrativa, sim, mas também existe um monte de problemas que a gente vai entender aqui agora, tá? Uma coisa não anula a outra, e é isso que eu precisava falar aqui, porque esse costuma ser um argumento: ah, te peguei, que muita gente começa a colocar aqui, e que eu acho que é contraproducente porque tenta acabar com a conversa antes de ter a conversa. But because less profit, it is actually a colossal failure. And thus we are presented with a crisis that has resulted in multiple studio closures, record layoffs, and video game cancellations. Now, então, ela tá introduzindo aqui e eu preciso acrescentar mais coisas, porque eu acho que o React é assim, a gente vai reagindo ao que tá sendo falado e acrescentando mais coisas pra vocês. A gente tá vendo, não é segredo pra ninguém, que tem muitas indústrias, ou muitas empresas de jogos demitindo muita gente, foram muitas demissões massivas aí nos últimos 3 anos, principalmente, que chamam muito a atenção, né? E por que isso é ruim? Ah, é só contratar um novo estagiário e tudo mais. A gente vê que quanto mais se demite, mais talvez possa ter o efeito oposto, tá? Porque primeiro, em um curto prazo, você corta gastos e aí você apresenta lá pro acionista: olha aqui, ó, quanto é que a gente lucrou tirando esse gasto que você cortou, e o cara fala: nossa, que massa, né? Mas a médio e longo prazo, quando você demite as pessoas do seu estúdio, você precisa recontratar para um próximo projeto. Então, digamos que eu tinha para fazer o jogo A, contratei um monte de gente, esse jogo durou 7 anos de produção e tá a galera toda aqui. Aí o que acontece? Eu demito todo mundo que fez esse jogo aqui, e amanhã eu preciso fazer o jogo B. E aí eu preciso fazer o quê? Recontratar todo mundo. Ah, mas recontratar estagiário e tudo mais. Beleza. Você bota lá um pessoal que é senior, que é aquela galera que fica mais tempo, que já tem mais experiência, pra poder ser os chefes ali dos departamentos, e bota só estagiário começando com salário baixinho pra poder economizar. O que acontece? Esse período de produção, você tem um gasto pra manter a equipe de produção ali produzindo o seu jogo. E isso vai ser o salário dos caras e tudo mais que você vai ter nesse gasto, nesse custo do seu jogo. E depois, eventualmente, você vai vender e tentar cobrir esse custo com lucro e trazer lucros exorbitantes aí quando a gente fala de AAA. Mas, se você vai precisar estar sempre treinando pessoas novas, seja ali pra trabalhar entre uma equipe nova e um projeto novo, pra passar uma visão de um jogo pra essa galera nova, você vai perder um tempo pra tentar encaixar a sua visão. E treinando sempre pessoas novas, você vai estar sempre encaixando pessoas ali dentro da sua equipe que antes estavam encaixadinhas. Pensa num time de futebol que tá todo entrosado, você manda todo mundo embora e tem que treinar todo mundo do zero, né? Um novo time com novos jogadores do zero. Esse entrosamento significa que talvez os caras já saibam trabalhar juntos, né, ali, e que o seu jogo vai sair menos bugado. Ou talvez que vai demorar menos tempo, porque ele vai sair mais otimizadinho, porque os caras já sabem trabalhar em equipe, já sabem o que cada um tá fazendo. Quando você contrata uma equipe nova, você passa por toda essa etapa uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E gera um outro problema, que é, essa galera nova, ela dificilmente vai conseguir atingir o status de um senior, ou seja, um cara experiente na indústria. Por quê? Ela tá sempre renovando e tá sempre buscando gente nova. Então isso é ruim como um todo pra indústria de videogames, pra criatividade, pra fazer um jogo novo, pra poder
fazer a sua equipe trabalhar de forma que performe da melhor maneira possível. Então, a médio e longo prazo, essas demissões, elas acabam voltando com jogos mais bugados, mais rushados, mais cheios de arestas que ainda não foram colocadas ali. E aí a gente acaba tendo mais problemas, tá bom? Então, só pra vocês entenderem que uma coisa leva a outra coisa que vai só afundando esse buraco de chorume que a gente está vendo nesse momento. E entendendo um porquê mais. Porque às vezes a gente vai nas redes sociais e as pessoas falam só de ganância, essa empresa é gananciosa e tudo mais, como se ela tivesse uma alma, né? Como se ela fosse uma pessoa que não cansa de ganhar dinheiro, quando na verdade a gente tá falando aqui de uma estrutura capitalista que tem acionistas que vão investir, colocar muito dinheiro nos projetos querendo retornos ainda maiores em um mundo que tem 8 bilhões de pessoas com 24 horas por dia e com dinheiro limitado para comprar os seus produtos. Ou seja, você quer crescimento ilimitado e constante e eterno em um mundo onde temos recursos finitos. Uma hora, isso vai dar um pequeno problema, né? Ou talvez muito grande. Então vamos lá. Now, I have already made multiple videos about the human impact of this and why it sucks. And it does. It really sucks. Mais ou menos isso que a gente falou aqui, tá? There's nothing else to say. It sucks. But today we're not going to be talking about that. Today we're going to be talking about what's going on from a purely data-driven standpoint, or at least from an investor standpoint. I've spent the last several months talking to investors, jumping on investor calls, and looking at trends to put this video together, and the answer... Esse vídeo vai ser chato. Se você tá aqui até agora, obrigado, mas vai ser chato. Por quê? Ele vai ser focado em dados. Ele vai ser focado do ponto de vista do investidor, que eu gosto muito de entender essas entrevistas com investidores, porque o ponto de vista deles costuma ser o norte da indústria de games hoje, tá? A gente costuma achar que sou eu, que é você, que tá consumindo os jogos e tudo mais, mas não é o que acontece, porque quem move o dinheiro, quem ganha de fato os bilhões, que a gente tá falando aqui de muito dinheiro, não é eu e nem é você. É esses caras aqui. Então, o ponto de vista deles em cima dessa indústria é um ponto crucial que precisa ser analisado e que eu acho que é muito difícil a gente ver alguém fazendo esse tipo de análise, principalmente aqui no Brasil, né? Lá fora também, mas aqui no Brasil acho que ainda menos. Vamos lá. As I was digging into it, became very clear very quickly, actually, but it's something that I feel like not a lot of people are really talking about. And part of this is also unpopular opinion, probably from me. Shocking, I know. Who'd have never happened before, obviously. Part of this is why I think Xbox is... Everything is an Xbox. Ela vai elogiar aí a campanha do Xbox aqui e depois no final ela vai falar por quê. And why it is a direct answer to the statistical problems that the games industry is facing right now. It's been really interesting to kind of piece all of this together. Now, any of you who watch my streams or listen to my game development podcast, Play, Watch, Listen, check it out on youtube.com/playwatchlisten every second Friday, will have already heard me talk about this. But I figured I would present it here today in a much more refined, neat, tidy YouTube video format. So, let's start with numbers. A lot of what I'll be talking about today is referencing a 225-page document called The State of Video Gaming in 2025. Esse documento aqui, cara, ele tem 225 páginas e ele vai falar sobre a indústria de videogames em 2025. É um documento que tem link, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma analisada. E eu já vi algumas pessoas referenciando a ele. É um bom documento aí para poder se analisar e se adentrar dentro dos pormenores da indústria de games. E que vale a pena, se você gosta, se você entende inglês também, dá uma conferida, tá bom? Written by Matthew Ball, which I've gone over, like I said, on streams and podcasts, and I'll leave a link in the description to where you can check it out yourself. It's basically a whole lot of data, some things that I'm not even going to cover here, and vai falar sobre dados, né? Read if you're a person who's interested in video games. So as said, I am also pulling from analyst firms and stock market related websites to dig deep into this. First, as fontes dela, let's set up the scene. From 2011 to 2021 specifically, video game spending was truly insane. Worldwide consumer spending increased from 80 billion to 200 billion. Eu só quero parar aqui para vocês entenderem que de 2011, mano, 2011 até 2020, o salto desse gráfico, olha o que bizarro, ele faz assim, ele vai para cima, ele vai assustadoramente para cima, tá? E eventualmente, quando a gente tá falando de mercado de ações, a gente tá falando de um monte de gente com muito dinheiro investindo nas coisas que chamam a atenção fora da curva. Por quê? Uma coisa que me fez pensar muito sobre a questão de videogames há alguns anos atrás foi estar lendo sobre essa questão de acionistas versus o capitalismo ali dos acionistas e o impacto deles nessas grandes indústrias de games que tem o capital aberto, que é o seguinte, o acionista, ele tem dinheiro, ele tem muito dinheiro, e ele quer ganhar mais dinheiro ainda no menor tempo possível. Então ele quer fazer aquele investimento que vai dar um retorno altíssimo
pra ele? Tipo esses que todo mundo te oferece aí no Instagram e que o mercado de finanças aí tá sempre prometendo, né? Que você vai apostar 1 e ganha 20 em 5 minutos. Mais ou menos assim, tá? Então, esses caras, eles vão pulando de palavra-chave em palavra-chave, de mercado em mercado, para poder tirar o dinheiro daqui e colocar ali, porque aquilo vai dar mais grana para eles em menos tempo. E o que eu tava lendo e que me chamou muita atenção e mudou um pouco a chavinha de como eu penso videogames, é exatamente isso, falando assim, olha, se o investidor ele tem 100 milhões de dólares para investir, ele quer um retorno alto, acima do que ele teria se ele deixasse ali num investimento com perfil conservador. O que é isso? É aquele investimento, talvez renda fixa, né? Que vai te render um pouco menos, mas com menos risco. Então, se ele tem um investimento que vai render menos e com mais risco, ele não vai investir, ele vai deixar lá na renda fixa, ele vai deixar na poupança, pra gente usar palavras aqui que a gente tá acostumado, e não vai tirar esse dinheiro da poupança, porque tá ali rendendo bonito, ele não tá perdendo. Agora, se o cara chega pra ele e fala, mano, eu vou render 10 vezes essa poupança em 5 dias, vamos! Aí o cara vai pensar e vai falar, poxa, eu tenho calibre pra assumir esse risco, então vamos, tá? Então é assim que funciona. É por isso que quando um cara chega pra uma empresa de AAA, né, que tem ali os milhões, e fala assim, mano, eu quero fazer um jogo. Ah, quanto é que vai custar o seu jogo? Ele vai custar 100 milhões. Vocês me dão esses 100 milhões aí? Investe em mim, que vai dar bom? Esse cara, ele precisa chegar lá e provar que ele estudou o mercado e que ele tem ali um retorno pra esse jogo de provavelmente aproximadamente, sei lá, 5 vezes mais. Ele fala, mano, meu jogo vai custar 100 milhões e você vai ter aí, a gente tem uma projeção de retorno de 500 milhões em X anos. Aí o cara cresce o olho e fala, mano, é isso que eu tô falando. Toma aqui seus 100 milhões, volta aí com isso. Mesmo que não dê esse retorno, o cara julgou ali o risco, porque são fundos com muitos dinheiros aí, lidando com o dinheiro de muita gente e investindo e tudo mais, né? Esses caras têm muita grana pra poder investir. Então, um fracasso pode cobrir o outro ali. Ah, fracassou aqui 100 milhões de dólares, a gente bota outra parada aqui, cobriu, foi ruim, caiu as ações, mas a gente maneja tudo de novo, vai dar certo. Mas se tiver um fracasso gigantesco, aí cai muito as ações e é um caos maior, né? Então você precisa comprovar, para você ter um fundo desses do seu lado, investindo no seu jogo, que você vai ter um retorno muito maior. E é disso aqui que ela tá falando. Quando você tem um crescimento desse tamanho, a indústria de videogames, ela vira uma coisa atípica dentro do mercado de investidores. E aí todos os investidores vão olhar e falar, mano, é agora que você investiga e investe em videogames, tá? Por quê? Porque ali tá crescendo fora da curva. Vamos botar nossa grana ali. E é o que tá acontecendo agora com a inteligência artificial, que é o que aconteceu algum tempo atrás com metaverso. O Facebook mudou de nome para Meta exatamente para atrair investimentos em cima de uma palavra-chave onde as projeções dos mercados era de que o crescimento seria exponencialmente superior ao crescimento de outras áreas. Então o cara cresce o olho e fala, poxa, se aqui agora tá valendo 300 e que a projeção é que daqui a 10 anos vai valer 3 milhões e 300, olha a grana que eu vou ganhar nisso aqui se eu entrar agora. Então eu vou pegar meu dinheiro que tava ali nos videogames e vou jogar aqui. Não sei se foi muito claro aí pra vocês, mas vamos seguindo. Já gastei 1000 anos aqui do tempo de vocês, mas vamos lá. In the span of a decade. That is crazy performance. Not only is that like way more spending than every other entertainment industry, it was actually the video game industry outperforming the entire GDP. In the same time frame that the US GDP increased by 51%, the games industry increased by 105%. Olha essa loucura, mano. A indústria de games cresceu a mais, né? Um percentual muito maior do que o PIB de um país, né? Isso em termos percentuais, tá? A gente tá falando aqui de trilhões e bilhões, lógico, mas é um crescimento. Ela quer mostrar que esse crescimento, ele é um número fora da curva. Então, vai atrair os investidores pra falar, mano, vamos botar dinheiro ali porque tá crescendo pra caramba. Nesse período de 2011 a 2021, tá bom? Basically, games industry very strong, disproportionately strong. Crash definitely coming. I don't know why o acidente aqui é o crash, né? A queda, é a crise, né? Tá chegando. And while the COVID pandemic did help tremendously in that a lot of people were indoors playing video games as their only means to socialize, the games industry was obviously extremely, unbelievably healthy before that as well. 2020 basically just made a somewhat gradual but still very significant climb
just a whole lot steeper. But it wasn't like video games suddenly became a success in 2020. That wave had been coming since, 2010. The increase. Essa observação dela aqui é importante porque existe uma ideia de que a pandemia ajudou muito o mercado de videogames, e o que foi mesmo, porque teve um crescimento grande, porém, o mercado de videogames estava muito bem antes da pandemia acontecer, tá? Porque as pessoas ficaram em casa, era uma forma de socializar ali jogando videogame, então até o pessoal casual começou a jogar mais videogame, e a gente viu no que deu, tá? Mas assim, não é a causa principal, o mercado de games já vinha crescendo muito, e ela vai mostrar aqui daqui a pouco, tá bom? Só pra poder deixar claro mais um argumento aí, que foi a pandemia e tal, calma. Maintained in 2021 and ultimately the industry reacted. Stock market shareholders responded, the demand for games increased, studios hired more people. Then 2022 showed up. Some industry analysts, largely the people who tell rich people which things they should invest in, projected continued insane growth into 2022. Isso aqui, manos, é um negócio que me deixa maluco, porque essas empresas de projeção, elas podem estar certas e podem estar erradas. A gente vê projeção de mercado aí todos os dias nas notícias, nos jornais e tudo mais, e grande parte delas não tá correta, né? A gente vê os caras errarem muito o tempo todo, porém, continuam prevendo, porque afinal de contas é previsão. Os caras fazem cálculos matemáticos, eles vão olhar análise de mercado, cada um vai ter uma previsão baseada em algum tipo de pesquisa própria ali para poder mostrar para os acionistas onde é que eles têm que colocar a grana deles, e aí eles vão colocar. Então isso aqui que ela tá mostrando é uma projeção que as empresas fizeram de onde estaria a indústria de games em, por exemplo, 2024. Esse ARC, aliás, 2022 aqui, ó. Essa ARC aqui, por exemplo, projetou que os caras estariam cá em cima. Olha a previsão que os caras fizeram, né? Esse aqui foi o pessoal mais empolgado, emocionado. E alguns aqui, ó, você pegar esse Ampere, começou a prever que ia cair, que ia ter uma queda. O EY cresceu aqui um pouquinho só, já foi um pouquinho mais conservador. E outras foram subindo. Com base nessas previsões, esses caras pensam e preveem ali o que eles vão fazer com o dinheiro deles. Eu vou tirar daqui e vou botar aqui. Como vocês viram, ela analisou aqui que esse crescimento exponencial muito fora da curva fez com que a indústria ficasse muito aquecida. Então os estúdios se empolgaram, contrataram um monte de gente, vamos lançar jogo tal, vamos fazer jogo tal, vamos fazer aquilo, e eventualmente era para se manter assim enquanto essa previsão, essa projeção fosse assim. Mas investment company ARK or ARK specifically projected 300 billion from the games industry, up from just under 200 billion. Some did expect to drop tipo um terço de acordo com esses caras. This is the part of this video that I feel like is really important for me to say. Some video game reporting, and I should say some of it is really excellent as well, is really not being clear enough about this particular facet of this whole picture. Like, people are just not talking about this, even though they definitely should be. It is extremely relevant. And I know there's a lot of... E aqui entra a minha crítica, né? Ela tá falando é correto porque é preciso mostrar de onde vem a origem de todas as tomadas de decisão do que a gente vê hoje, tá? Porque a gente fala assim, é ganância, não liga pros consumidores, ela nos odeiam, como se fosse uma relação pessoal, como se a gente estivesse lidando com empresas que estão marcando pelada na escola na sexta-feira, sabe? Com o mesmo nível de sofisticação de que você marca um futebolzinho com seus amigos ou um churrasco no final de semana. Quando não é assim. Eles estão mexendo aqui com empresas e mercados que estão mexendo com bilhões de dinheiros, né? E para você mexer com esse tipo de dinheiro, você precisa ter projeções, você precisa ter um monte de gente específica analisando as situações e passando informações críveis. Porque imagina um errinho besta desse aí, o prejuízo que isso pode causar, né? É muita coisa. Então, isso aqui ela fala, algumas são excelentes, mas outras não estão falando muito sobre o assunto. E é uma coisa que me motivou a fazer esse vídeo aqui, é exatamente isso, né? Porque é uma questão que precisava ser mais trabalhada, mais falada, e não ficar preso nessa superficialidade de guerra de console e de que esse aqui é melhor do que isso aqui, porque essa parte superficial é apenas, no meu ponto de vista, uma grande distração para os reais problemas, né? Ninguém vai resolver nada propondo um boicote aqui e outro ali, infelizmente, tá? Porque eu gostaria que fosse simples assim, tipo, não gostou, para de comprar e pronto. Mas na realidade o que acontece é, se você não gostou e para de comprar, é muito provavelmente que não vai surtir efeito nenhum e que você vai ficar de fora e você apenas estaria ali. Não tô dizendo aqui que tá certo, que tá errado, que não deveria propor boicote, cada um faz o que quiser. Eu só tô dizendo que, em um nível superficial, é difícil de resolver. Por quê? Porque o buraco não tá aqui. Ele não tá querendo saber se eu e você compramos ou deixamos de comprar porque achamos caro ou não. O buraco tá cá embaixo, falando desses caras aqui, dos bilhões, beleza? Então vamos lá. It sounds like a bunch of numbers, but hear me out. In 2019,
The games industry, or as the Ela vai mostrar o analysts call it, crescimento the agora. world games content and services market was worth 151 billion. 2019, In 2020, that grew to 151 bilhões, tá? 182 billion. 2020, 2021, it grew to 182 bilhões. Então aqui foi o crescimento da pandemia que ela falou, né? Mas antes da pandemia já estava crescendo. Você já tinha um crescimento crescente aqui, né? Todo ano melhor. E aqui na pandemia, boom, um salto. E agora a gente vai ver aqui, ó. Foi para 191. Em 2022 caiu de 191 bilhões para 182 bilhões. Literalmente a mesma coisa de 2020. Caras, isso aqui é o caos, tá? Pra mim e pra você não. Olha só, caiu só 9, não é? Mas pro mercado de ação, os caras já começam a falar, opa, cadê nosso crescimento? Opa, vão cair ação? Opa, cadê? O que vocês estão fazendo aí pra poder trazer dinheiro pra gente? Vocês estão perdendo dinheiro, mano? Vocês perderam 9 milhões aí? E aí, como é que vai ser, né? E lembrando que o pessoal tava prevendo que ia subir. Então, quando tá prevendo que vai subir, principalmente que vai subir exponencialmente, e vem uma queda, o mercado de ações fica maluco, tá? E aí é o que tá acontecendo aqui, ó. This is when the layoff started. Around 8,000 people lost their jobs in 2022 as a result of the industry constricting after the COVID growth did not sustain. It is time. Existe aqui, galera, algumas formas de você apresentar crescimento para acionista. Uma delas é o crescimento orgânico, né? Você está vendendo um produto, você vendia 100 e agora 200 pessoas começaram a comprar o seu produto. Você cresceu, dobrou o seu mercado, né? Só que o crescimento orgânico, ele chega em um certo limite. E aí você dificilmente consegue chegar em mais pessoas, até porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas e não tem mais gente para ficar comprando seus produtos, entendeu? Então, quando você não tem o crescimento orgânico ali do seu produto, você pode crescer cortando gastos, que é o que acontece aqui com as demissões. Então, o que acontece? Você estava fazendo 100 milhões e aí você cortou 50 milhões, você teve um crescimento aí, mesmo para mostrar para essa galera, né? E aí você pode ter também crescimento por aquisição, que você vai comprando outras empresas para poder juntar tudo. E agora olha só como é que tá o gráfico, que bonitinho. A gente viu aí questão, por exemplo, da Microsoft comprando a Activision. E a gente vê o Embracer Group, que literalmente era um grupo que não tinha nada a ver com videogame, que chegou comprando um monte de coisa de videogame, mandou fechar um monte de coisa depois que não deu certo e saiu com uma grande aventura e deixou um buraco ali onde tava. Então são coisas que vão acontecendo exatamente por conta dessa lógica do mercado. Time to talk about Aura. Did you know the Bank of America recently had a data breach and didn't tell anyone about it for agora ela vai falar months? do patrocinador dela, deixa eu pular aqui rapidinho. So I spent my evening trying to figure out watching me trying to lock them out of ever found on the dark web and dollars in identity theft insurance, which is also home here specifically, okay? In 2019, the games industry was worth 151 billion. In 2022, just 3 years later, the games industry was worth 182 billion. Basically, the games industry is still far bigger, literally by $30 billion, than it was just 3 years prior. I feel like I see a lot of conversations that make it sound like the industry is down pre-COVID. It's not. The industry is still bigger than it was in 2019. So we have 2019 at 150 billion, 2021 at 191 billion, 2022 at 182 billion. In 2023, it actually grew again to 193 billion. 2024's data is still kind of confusing at this point. Found some conflicting information from different people, but it effectively seems to have stayed about the same. Basically, that is to say, still very profitable. 192 million is a lot of money. Ainda é muito lucrativo, mano. While it is still way higher than it was in 2019. Crescimento estagnou. Essa é a palavrinha-chave. Então ela mostrou aqui, né? Cresceu, aí subiu um pouquinho de novo em 2023, 2024 ainda não tem os dados certinhos, embora aqui tenha alguma coisa. Só que lembra desse crescimento gigantesco aqui, ó? Bum! Que tava crescendo assim, agora tá assim, ó. Essa estagnação é motivo de caos total para investidores. É ali, quando o mercado está estagnando, eles não podem mais ganhar 10 vezes o que eles estavam investindo. Eles vão procurar outros mercados que estão performando fora da curva. E aí eles vão tirar o investimento daqui e vão levar para lá, para eles seguirem ganhando dinheiro, mesmo que aqui agora não seja mais a boa. É como se chegasse aquele tio seu que fala, mano, a boa é você jogar no número tal e tal e tal na Mega Sena, sabe? A boa pra você ganhar dinheiro é essa aqui agora. Claro que não, nem chega perto do nível de sofisticação que a gente tá falando aqui, mas é mais ou menos por aí. O mercado, ele só é útil para essa galera que tá investindo grana enquanto ele tiver nesse naipe aqui, ó, crescimento muito fora da curva. E a gente vai ver, falar sobre inteligência artificial, que é o que a gente tá vivendo agora, porque a inteligência artificial, a projeção dela é exatamente isso aqui até 2035. Não é à toa que você tem coisa de estúdio Ghibli acontecendo aí nas redes sociais,
um monte de gente anunciando inteligência artificial, um monte de gente mudando o nome das suas tecnologias para inteligência artificial, porque é um termo bem amplo, e todo mundo falando disso, como a gente teve o pessoal falando recentemente de metaverso, que não deu tão certo assim, e já mudaram completamente para outra coisa. Inclusive a Meta mesmo praticamente abandonou tudo ali que estava fazendo para poder investir em outra área, que agora é inteligência artificial. Quando eles estavam falando de NFT há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, e de outras coisas mais. Então, quanto mais eu estudo nisso, né, claro que economistas me matarão agora, mas mais me parece ser uma busca pela próxima grande palavra-chave que vai trazer esse tipo de crescimento aqui para poder ganhar um dinheiro exponencialmente num tempo bem mais rápido, né? Um dinheiro fora da curva, tá? Não sei se tá ficando claro para você, mas vamos lá. Because it didn't make certain projections that investment companies were pushing on their clients who then bought shares in a lot of these companies. Those shareholders didn't get the returns they expected because os acionistas não tiveram os retornos esperados porque as empresas de investimento projetaram muito mais do que o crescimento do setor. Não é que os videogames não estejam vendendo porque eles são lixo. Ainda é uma indústria lucrativa. Peraí, ó. Os acionistas desistem quando os lucros não são lucrativos o suficiente na cabeça deles, né? E agora ela vai falar, ó. I've said this before, I will say it again. The customer of the actual games industry is the stock market and not gamers. You are the consumer. You are not the customer. Ó, eu vou parar aqui, eu vou voltar aqui, porque essa é a frase mais importante do vídeo dela. Ó, vou dizer novamente, o cliente da indústria de games é o mercado de ações e não os jogadores. Você e eu somos o consumidor. Mas vocês não são clientes. Tudo que a indústria faz de mercado aberto é para as pessoas que colocam o dinheiro no mercado de ações. É uma pena, mas é exatamente que as corporações veem você, ó. Você é um veículo para financiar o sucesso deles. Se os acionistas não estiverem felizes, a indústria vai ter que se esforçar desesperadamente para conseguir algum dinheiro para essas pessoas. Demissões e outras coisas, aumento de preço e tudo mais, tá? Olha aí, ó. We all kind of know that everybody hates live service games. Like, that's not a unique take. There are a lot of people who shit on live service games. And so people always go, why do they keep making these games that nobody wants? Why would they make a live service game right now? It's because it's not a... Eu fiz um vídeo sobre Concorde, chamado A Cultura Woke Matou Concorde, e eu fiz esse título exatamente para poder pegar no calo dessa galera que fica inventando esses fantasmas, essas coisas assim, porque o buraco é mais embaixo. Lá a gente explicou essa questão dos jogos como serviço e mostrando pra vocês essa questão também, falamos um pouquinho disso aqui, salvo engano, tá? Mas por que os caras fazem um Concorde da vida? Por que os caras fazem um jogo como serviço? Por que a gente tem visto, por exemplo, grandes estúdios de jogos single player, como o pessoal da Rocksteady, que ficou aclamadíssimo por fazer Batman Arkham, a melhor trilogia de jogos de super-herói até hoje. Batman Arkham, inclusive, que foi super importante para elevar o nível e o patamar dos jogos de super-herói a outro patamar, né? Porque jogos de super-herói até Batman Arkham eram aqueles jogos focados em filmes, né? A Activision tinha ali muitas das franquias, e aí ia lançar, sei lá, Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2 no cinema, os caras faziam um jogo ali, e não tinha aquela coisa no foco de jogo de super-herói com o afinco que a gente teve com Batman Arkham. Veio a Rocksteady, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, e elevou o patamar, e isso não foi superado até hoje. Embora a gente tenha aí os jogos da Insomnia, que é o Homem-Aranha, que eu adoro demais, eu não acho que superou no quesito de elevar a barra, porque Batman Arkham fez as suas coisas próprias, enquanto o jogo do Homem-Aranha manteve as características de jogo de Homem-Aranha e levou a outro patamar funcionando tudo bem e tal, mas eu acho que ainda são os mais significativos. Estou fugindo um pouco do tema, mas voltando aqui. Por que a gente pega uma empresa como a Rocksteady, que é uma empresa especificamente focada nesse tipo de jogo, que ganhou toda a sua glória nesse tipo de jogo, e bota eles pra fazer Esquadrão Suicida? E aí o jogo do Esquadrão Suicida precisa ser um jogo como serviço. E aí você pega a expertise desses caras em single player e fala, mano, vocês vão fazer esse outro troço aqui, que vocês não têm muita experiência nisso, mas vocês são meu estúdio, o acionista pediu, né? Por que fazem Concorde? Porque o acionista, ele olha para um jogo como Fortnite e ele vê o crescimento ali, essas empresas que fazem projeção de crescimento, fala, mano, é isso aqui que tá crescendo em games, é mobile que tá crescendo em games, é isso que tá crescendo. O que a gente pode fazer pra gente ter o nosso Fortnite? Ah, a gente tem esse estúdio aqui,
pega a Rocksteady e manda fazer o nosso Fortnite. Pega esse estúdio aqui e manda fazer o nosso Fortnite. O resultado acaba sendo um Concorde, acaba sendo um Marvel Avengers, acaba sendo um Suicide Squad, acaba sendo tantos outros jogos como serviço que estamos vendo e que chegaram, prometeram, não conseguiram se manter, porque também é caro pra Dedéu manter um servidor, você tem que manter jogadores ali, porque senão o cara que tá pagando, os chamados baleias, que são aquelas pessoas que gastam muito dinheiro no jogo, não vão investir naquele jogo se não tiver, se você for buscar ali uma partida e for demorar 10 minutos pra essa partida chegar, né? Não tem um ecossistema vibrante desse jogo pro cara se sentir que tá valendo a pena ele gastar os seus 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais aí, 50 mil reais, 100 mil reais que essa galera bota nos jogos, entendeu? Então, é por conta dessa questão aqui que a gente tem essas decisões que a gente pensando, fala, mano, não é possível que os caras tomaram essa decisão, né? Mas eles estão de olho no potencial que aquilo vai ter de retorno e na aposta nesse tipo de coisa, né? Não é à toa que a gente tá vendo aí um momento onde dizem que a estratégia do Jim Ryan na Sony foi transformar grande parte das suas franquias em jogo como serviço e não deu muito certo, né? A gente teve o jogo de The Last of Us Online que foi cancelado, esse aí existiu e foi notório que a própria Naughty Dog cancelou o jogo porque não estava chegando no patamar que eles queriam que chegasse. Há rumores aí que a gente teve um de Horizon, eu não sei se vai lançar ou não. God of War, chegou um rumor aí que estavam pensando em como transformar em jogo como serviço, a gente nunca sabe se é verdade ou não, mas a ideia aqui é isso. A gente tá ganhando X. Agora, mano, é jogo como serviço pra poder acionista vir com força pra gente. Então vamos transformar tudo que a gente tem aqui, essas franquias conhecidas, em jogo como serviço? Bora! Só que, né, é a questão da realidade também. E aí é onde a gente entra, né, os consumidores. A gente precisa fazer o troço, validar o negócio, quando na verdade não somos os reais clientes. As decisões tomadas não são pensando na gente, consumidor, são pensadas no acionista. About you. They don't care about what gamers want. That's not the decision making that goes into making these kinds of games. It's about what the stock market wants, and the stock market loves itself a live service game because there is so much potential revenue, essentially. But yes, in essence, basically, games were so successful both prior to and especially in 2020 and 2021 that they set kind of impossible standards for 2023 and 2024, and when the uptick flattened, it is seen as a tremendous failure. I hate this whole system. It makes me want to die. Sim, né? Ela fala isso aí. É um sentimento que eu também tenho, mano. Eu odeio esse sistema. Eu não gosto. Eu acho péssimo. Porém, eu tento entender o que tá acontecendo, pelo menos, né? Muita gente confunde isso como passar pano e tudo mais, mas não. É um ódio genuíno. Eu odeio esse sistema. Eu odeio acionista querendo lucro máximo em cima de recursos finitos. Eu odeio isso, mas como é que eu vou mexer com isso? Aí pode entrar em outra discussão. Mas aí vocês viram aqui que o problema enquanto tá crescendo assim, tá tudo lindo. Quando começa a estagnar, começa a levantar o alerta pra esses caras e eles não querem, não é a boa mais, entendeu? Então, embora seja extremamente rentável ainda, embora seja extremamente uma grana muito grande que tá sendo mexida ali, os caras nunca tiveram tanto lucro, etc., não é mais o suficiente pra esses caras. Olha que loucura! There are parts of this that I don't want to gloss over, though. It is obviously more complicated than just that. You know, I previously said that the games industry was stronger than the GDP. That is no longer the case. Games, still very profitable, are declining in a way that isn't proportionate with surrounding industries, just as they succeeded in 2020 in a way that wasn't proportionate with surrounding industries. And there are some market trends that are... Isso aqui é importante, né? Indústrias vizinhas. Você tem aqui o bolo de indústria de games, você tem aqui indústria de, sei lá, inteligência artificial que tá... né? Então, quando a inteligência artificial tá desse tamanhozão, o potencial dela aqui, que é a vizinha aqui, e essa aqui tá desse tamanhozinho e não tá crescendo mais, o que você faz como acionista? Você tira seu dinheiro daqui e top lá, porque é lá que você vai ganhar o crescimento agora. Então, não é mais somente sobre crescer, é sobre crescer mais e fora da curva dos seus vizinhos. Enquanto isso tá funcionando, tá ótimo, vamos investir ali. Quando não está funcionando, a coisa já começa a mudar. E o que isso influencia na prática? Influencia em menos investidores querendo correr riscos. Isso significa que menos jogos serão produzidos porque a gente tem menos investimento. Isso significa que os caras vão investir no que é safe, e o que é safe geralmente é aquele AAA que a gente tem a sensação de que tá tudo mais do mesmo. Por que a gente pensa que todo jogo tá igual em 2025? Porque o investimento que está sendo feito é em cima do que é seguro. E o que é seguro é aquela coisa formulaica do maior, porém, melhor, tipo assim, a sequência é
maior e melhor, né? No sentido de que ela apenas vai ampliar as coisas ali. Mas o que acontece também? Quando você tem um risco, você não quer correr muito risco, você não pode correr risco. E isso significa que você não pode arriscar num jogo diferente, você não pode pegar um orçamento grande e testar uma ideia que você teve, essa ideia precisa ser validada pra caramba. É por isso que geralmente os jogos independentes é que hoje costumam ser mais diferentões. Os jogos AAA é tentar manter mais ou menos a mesma coisa, só que agora você tem 20 armas ao invés de 10, você tem um mapão com 2 vezes o mapa do anterior ao invés disso, você tem agora 100 horas de quests paralelas ao invés de você ter 50, você tem isso, você tem aquilo, acaba ficando assim. Essa é a consequência direta que a gente vê no dia a dia. Não é que a empresa ficou preguiçosa, não é que a empresa ela não tá usando. Se vocês pegarem um exemplo prático, a Activision, eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo que mostra muito bem. Ela é uma empresa que ela é dona e detentora de direitos de muitas franquias, muitas mesmo. Por muito tempo a Activision fazia muita coisa. Quando o Call of Duty começou a bombar, ia bombar completamente fora da curva, o que tá acontecendo? O que acontece hoje? Basicamente, todas as franquias que a Activision tem no seu guarda-chuvas de franquias estão engavetadas. Por quê? Porque elas não dão nem perto do lucro do COD. E os desenvolvedores que faziam todas essas outras franquias estão trabalhando em CODs, porque assim eles conseguem lançar um COD por ano, eles conseguem lançar o COD Mobile e o Warzone para disputar com eles mesmo dentro do próprio cenário de celulares, e eles conseguem gerar uma renda muito maior do que um joguinho aleatório, sei lá, do Crash Bandicoot renderia. Quem perde com isso tudo? Nós. Por que isso acontece? A gente tá falando disso agora, tá? Specifically very negative for AAA games and the Western gaming market. For one, the market is considered mature. This is literally what some of the stockbrokers that I had actual calls with refer to the games industry as. They call it a mature de jogos hoje está chamada de mercado maduro. Não há espaço para crescimento porque o mercado está muito estabelecido. As regras estão aí. Olha aí, quem que você quer jogar e gastar dinheiro já tá ali, tá? Já foi descoberto e tal. O que acontece? Dentro desses bolos, na indústria de games, você vai tendo coisas novas que vão chegando e o pessoal vai tentando apostar. Quem acompanha isso há um tempo viu, por exemplo, realidade virtual. É uma coisa que chegou, poxa, agora vai ser o futuro, isso aqui, vamos fazer nossos óculos. Aí a gente teve empresas investindo em óculos de realidade virtual. A gente fez vídeos e faz vídeos de realidade virtual aqui no canal, então a gente sempre traz pra vocês. Só que é uma ideia aqui. Aí vem os investidores, botam um monte de grana, o mercado fica vibrante, você tem joguinhos legais e tudo mais. Ok, você tem aqui, não teve crescimento esperado, as pessoas não conseguiram comprar o hardware e tudo mais, vai todo mundo embora e fica aqui em migalhas até a próxima onda de realidade virtual bombar. E aí quando começar a falar em realidade virtual de novo, que vai trazer um pouquinho mais de investimento dentro do mercado, começam a ter empresas fazendo. Se você entrar hoje no Steam do PC, e for lá na loja do Steam e separar por apenas jogos de realidade virtual, você vai ficar triste como eu. Por quê? Só tem shooter genérico e pornografia. Só. Olha que bizarro que tá o atual estado dessas coisas, né? Então, assim, enquanto você tem coisinhas, ideias novas que vão chegando ali, sei lá, mobile, o celular tá crescendo agora aqui, essa outra ideia aqui, você vai tendo os investimentos e você vai mantendo esse crescimento. Mas quando acabam essas ideias disruptoras, né, essas ideias que vão trazer investimentos, o negócio fica estagnado como está, embora esteja extremamente lucrativo, nunca esteve tão lucrativo quanto antes, mas já não é super interessante mais do ponto de vista do investidor. Olha que loucura! There are literally less gamers right now, percentage-wise, and this I think is especially very Olha aí, ó, tem menos jogadores percentuais, aqui a gente vai ver, ó, isso aqui nos Estados Unidos, tá? Vai caindo, só que olha que curioso, vai caindo a quantidade de jogadores comparado à pandemia. Então são a galera que a gente pode considerar os casuais aqui, ela deve explicar isso aqui mais pra frente, que vai perdendo o interesse, e ela vai explicar por que isso acontece aqui mais pra frente também, tá? Então vai diminuindo a quantidade de jogadores, você tá vendo que tá caindo, então aqui em 2024 tá menor, só que ao mesmo tempo vai subindo a quantidade de tempo médio semanal, de horas médias semanais jogadas aqui pelos consumidores aqui nos Estados Unidos, tá? Então olha só, no Covid tava aqui, olha como tá alto. Então significa que os casuais estão abandonando o videogame, mas quem tá jogando videogame no mercado core, né, núcleo ali de videogame, continua jogando e tá jogando mais. Só que não é mais interessante pra galera, porque o potencial de crescimento
já tá estagnado ali no ponto de vista deles, tá? Numbers base, less people are playing games. The percentage of the population that plays games overall has decreased. That said, average weekly playtime for people who play video games is up. What that means is the people who play video games, the slightly more hardcore players, are actually still all there. It's the casuals who lost, the people who maybe played 1 hour a week that are no longer playing video games. People who are less engaged in the hobby are straight up just like not touching video games at this point. And a huge part of this, I think the biggest issue that is happening with all of these entertainment industries that feel like they're falling apart right now, this includes film and includes streaming services, is social de filme, de video. streaming. I say as you watch vídeo social. my YouTube video. Thank you so much. You have my permission to at any time when watching any of my videos to also be playing a video game in the background. If you're playing Ela vai brincar, né? Você tem a permissão de estar assistindo o vídeo enquanto tá jogando videogame. I wish I was too. Basically, the games industry, again, pretty much all entertainment industries, a indústria de games, a indústria de entretenimento, tá todo mundo disputando entre si, porque as pessoas continuam tendo 24 horas por dia, mano. Olha só, ó. Ela vai falar que antes as empresas de games disputavam entre elas. Tipo, EA disputa com Ubisoft, que disputa com, sei lá, mano, Activision, que disputa com Nintendo, que disputa com não sei o que lá. Todo mundo disputando o seu tempo. Só que agora tá disputando com outras coisas. As indústrias de videogames, elas não estão mais sozinhas, isoladas. Elas estão junto com a indústria de entretenimento e os vídeos sociais. O YouTube, a Twitch, TikTok, o Instagram, as redes sociais, o Spotify, os podcasts que você ouve em qualquer lugar, tá tudo junto com o videogame, mano. Então tá todo mundo ali disputando as mesmas 24 horas, de novo, tempo finito das pessoas, e estão perdendo. Por quê? O TikTok você tem a coisa infinita, que é simplesmente você ficar scrollando o vídeo, você não precisa nem botar a mão, você olha aqui, tirou o celular do bolso, já tá no TikTok. Você fica aqui assistindo e o tempo de visualização dessas redes estão subindo cada vez mais. Enquanto que videogame, para você jogar primeiro você precisa comprar um console, né, teoricamente, ou o seu celular, e você precisa ligar ele, esperar ali download e tudo mais. Então são tarefas que, querendo ou não, demandam um pouco mais de trabalho. Aí você vai falar assim, não, Gás, pelo amor de Deus, não. Essas pequenas coisas, galera, esse pessoal da grana estuda tudo isso para ter o comportamento do usuário, para poder ver o que compensa mais. Esses caras não ganham dinheiro à toa. Não é igual eu, você, que a gente não tem noção do que a gente tá fazendo e segue nossa vida. Esses caras têm equipes especializadas para estudar o comportamento das pessoas para evitar ao máximo os caras darem tiro errado, tá? Então é um nível de profissionalismo que eu gosto de falar, mano. É bom a gente ter noção disso, porque eu sentado aqui na minha cadeira, eu vou julgar sem ter a menor noção e o conhecimento de dados que esses caras têm e da tomada de decisão deles baseada em dados. Eles estão o tempo todo coletando esse tipo de coisa para saber o que funciona mais. Então o fato de eu ter que ligar o videogame, esperar o load, apertar start, escolher o jogo que eu vou jogar, que às vezes você fica ali o tempão, você já desistiu. Enquanto você pegar o seu celular e assistir algum videozinho engraçadinho, é 2 pulinhos, tá? With other video games. Videogame não compete com outro videogame mais. EA and Ubisoft and whoever else. That's not currently the não case, é o que acontece mais, ó. There's basically just an insane surplus of entertainment excesso de entretenimento para as pessoas consumirem agora. Tem anime, tem filme, tem série, tem dorama, tem streaming, tem videogame, tem podcast. Olha aí, ó. Isso aqui é o tempo de horas da galera no TikTok, 2021. Menos de 50, agora tá em 80 milhões. Aumentou em 35 milhões em 2024 comparado com 2020. Horas a mais. That is time being taken away from playing video games, and that is just TikTok. That is just one app. Somente do TikTok. YouTube, Twitch, Instagram, Twitter are all doing the same thing. Phones are just so unbelievably a gente continua tendo 24 horas, mano. E ainda você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer tudo isso e algum entretenimento. Scrolling TikTok for a few hours and they don't even think about video games. Não é à toa que os filmes estão flopando, os jogos estão flopando, porque o investimento sobe pra caramba, mas tá competindo aqui. Far more likely to pick up their phones and mindlessly scroll than they are to play a video game. It doesn't matter how good the video games are, it doesn't matter the quality, you are competing with something that is so unbelievably
intentionally addictive. And the people, you know, E essas coisas, né, são feitas para viciar, né? A timeline infinita, você tá ali o tempo todo, a dopamina acontecendo. É diferente de como os videogames são montados, tirando alguns tipos de jogos, né, que já incorporaram isso aí na sua gameplay. Mas ali ela vai mencionar o GTA agora e vai perguntar se é um lançamento grande o suficiente para trazer essas pessoas de volta a consumirem e gostarem de videogame de novo. Esse pessoal que foi embora, sabe? Which I'm sure even applies to people watching this video. It probably applies to a lot of you, actually. There are a lot of people who talk about video games online who are spending more time doing that than they are actually playing video games at this point. Like, if you reflect on the time that you personally are spending on social media these days versus playing video games, I can guarantee for vast majority of you, the social media is up. And thus the video games are down. But I'm really curious to see if GTA 6 finally coming out. Não vai falar do GTA ali, mas eu só queria complementar uma coisa. Inclusive, esse consumo excessivo de redes sociais pode dar um outro vídeo falando somente sobre isso. O vício e como isso tá moldando a nossa sociedade e quebrando o nosso tecido social como a gente conhecia, tá? É um problema sério, é um problema que eu não sei se a gente consegue resolver, é um problema que demanda e que toma muito tempo nosso, é um problema que tá afetando as pessoas conseguirem conversar umas com as outras. Dificilmente você posta hoje uma parada na internet e não aparece um cara com o perfil aleatório ali, sem fotinha, com nome de número vindo de patada. Parece que as pessoas já não conseguem mais conversar porque estão entupidas ali das suas próprias bolhas. Isso é um problema sério, porque como que isso vai afetar no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Mas é outra discussão, tá? Só queria apontar isso aqui e mostrar pra vocês como que os buracos vão afundando, mas a gente nunca tá sozinho na lama. A lama que a gente tá é uma complexidade de coisas que vão se influenciando o tempo todo e que quando a gente começa a analisar, você fica doido, que nem eu, né? E aí vocês vão entender que é preferível ficar gritando aí ganância e tudo mais e eles não ligam para nós do que necessariamente tentar entender de fato o que tá acontecendo, porque é assustador. Being the big event that a GTA always is, or that a Rockstar game always is, at least gets people back on the stores, so they may feel compelled to play other video games or pick up games that they had stopped playing. Basically, if you combine the leading social apps globally, the world spends 12 billion hours on social media in one day, which, as Data Reporter pointed out, is the equivalent to 1.4 million years of human existence. Let that sink in. By spending 1.4 million years of existence. Que doideira, meu. Imagina o poder disso, os algoritmos ditando o que a gente vê, o que a gente acha. The games industry is competing with something that is like custom tailored to steal all of your time and is as addictive as possible and does everything it can to prevent you from leaving and is losing that fight because how the fuck are you supposed to beat that? The TikTok mindless scroll, you don't even have to make a choice. You just eat the content that it feeds you over and over and over again, gives you the dopamine hit every time you see something new. Video games are not built that way. There are plenty of addictive video games. We've all played Balatro, okay? But they are just objectively not designed to be addictive in the same way that social media apps are. Video games straight up are not. Your Candy Crushes might be an exception, but social media functions or is able to fund itself by having you on the app for as long as possible and thus being able to serve you as many ads as possible. É a forma de existir das mídias sociais, né? Eles precisam manter as pessoas lá para mostrar as propagandas. By stealing all of your fucking time. We're competing with something that is, of course, going to win. And again, it's in no small part just because social media is so goddamn accessible. You don't have to do anything but pick up your phone. Mídias sociais são acessíveis, você pega só seu celular, você já tá nela. It's so much easier than picking up a console and starting it up and then choosing the game that you want to Aí, play. tá falando essa questão dos videogames, ó. And like I touched on earlier, this is a problem for all entertainment industries, not just video games. E falando que é pra todas as empresas, ó. Netflix, Amazon, Hulu, PlayStation, Xbox, TikTok, Instagram, Nintendo. Todo mundo tá na mesma categoria hoje. Funding for the games industry, which can come up from all kinds of investors, is down 77% versus 2022, even though players... Olha isso aqui é pesado, mano. Por conta dessa disputa toda, a gente tá vendo que o investimento dos jogos, olha a queda. A grana entrando. Olha como tava subindo, né? Alguns anos tem umas quedinhas aqui e tal, mas olha aqui, ó, subindo, pum, 2020, né? E aí vem. Só diminuindo. Agora deu uma aumentadinha aqui e tal. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Os gastos dos jogadores aumentaram. Os caras estavam botando o dinheiro na indústria de games, está botando dinheiro agora em outras indústrias, como a inteligência artificial. Lembra que a gente falou das indústrias próximas?
Então vamos lá. Directly told me that they were telling their clients to pull money out of the games industry and instead put it Tirar dinheiro da indústria de jogos e colocar em inteligência artificial. All over social media, we're seeing stupid AI, Studio Ghibli, arts, bullshit. Não é à toa que Mark Zuckerberg tá doidinho com a inteligência artificial. Não é à toa que todas as grandes indústrias de tecnologia estão falando em inteligência artificial. Tudo que a gente fala, deixa eu pausar aqui só um pouquinho. Porque assim, eu não sou contra a inteligência artificial de todo modo e tudo mais, não. Mas a minha forma de ver o mundo é isso, é em ciclos. Se, olha só, um grande se aqui, essas empresas que preveem esse retorno financeiro, esse crescimento da inteligência artificial estiverem erradas, como muitas já tiveram, como a do metaverso já esteve, e a inteligência artificial se provar que não se sustenta da forma como essas empresas estão prevendo que se sustenta, e esse crescimento de inteligência artificial que a gente está vendo nesse momento começar a estagnar, vocês vão ver essas mesmas empresas que estão fazendo propaganda e falando tudo sobre inteligência artificial nesse momento hoje, mudarem para a próxima palavra-chave que prometer para eles um maior retorno de acionista, tá? Isso não sou eu que tô falando, que já aconteceu. A gente viu lá, NFT não era tudo, você não tinha jogador de futebol comprando NFT por 5 milhões, isso vai acontecer e tudo mais. Ninguém fala nisso hoje. Metaverso não era tudo, por conta da pandemia surgiu aquela necessidade de ter encontros sociais e de empresas fazerem reuniões de trabalho, e surgiu essa necessidade das pessoas e as empresas não capitalizaram em cima. O metaverso não era o futuro, o Facebook não mudou de nome para metaverso exatamente por conta disso, para poder investir, para fazer, para acontecer, e acionista nadando junto. Quando aquilo se provou, aquela imagenzinha do Zuckerberg lá e tudo mais, né, com o avatarzinho dele, aquilo que acabou virando meme e tal, quando aquilo se provou que o crescimento não seria desse jeito quanto essas empresas previram, todo mundo pulou fora do barco e foi para onde? Inteligência artificial. Por quê? Porque é o futuro? Não necessariamente. A promessa, ela é maior para o investidor chegar com a grana. A promessa, ela sempre tem que ser hypada para trazer essa galera. E precisa ter, claro, os dados ali mostrando que a previsão é tal. A previsão é essa, né? Eu não sei se ela vai mostrar aqui ou se eu vi o gráfico em outro lugar, mas a previsão é que a inteligência artificial agora é a galinha de ovos dourados de todo mundo. Não é à toa que todo mundo fala disso, e aí a gente fica ali brigando por inteligência artificial nas redes sociais, pra nada, talvez, sabe? É isso que me deixa triste, porque eu vejo pessoas entrando em briga verbal, se odiando nas redes sociais, em cima de uma parada que, eventualmente, elas não têm o controle e aquilo não vai mudar enquanto a realidade não mudar, sabe? Então, assim, é um mato sem cachorro. Inclusive, se vocês tiverem soluções, bota aí nos comentários o que vocês sugerem que poderia ser feito para poder mudar isso daí, porque é interessante de ouvir. É interessante de ouvir porque a gente tá aqui batendo no problema, tá? And game cancellation, things that used to be almost guaranteed to be funded no longer Olha aí, have that coisas guarantee. que Things that used to be quase tinham garantia de ter financiamento, não tem mais. Really spoken about that much because there were always more investors ready to invest in video games. Ó, vamos voltar aqui porque isso que ela falou é importante, ó. Things that used to be almost guaranteed to be funded no longer have that guarantee. Things that não used tem to be garantia. considered commercial failures weren't that much of a big deal, or even really spoken about that much because there were always more investors ready to invest in video games. Fracassos comerciais que eram conhecidos, às vezes as pessoas não levavam aquilo como um grande fracasso porque tinha mais investidores dispostos em investir em novos jogos. Era basicamente isso. Vou falar pra vocês uma outra parada com relação à indústria de filmes, tá? Quando um filme era lançado há um tempo atrás, quando você ainda tinha o mercado de VHS, de DVDs, de locadoras, os caras, eles não estavam preocupados somente com o financiamento, com o retorno que aquele filme ia dar na estreia e no cinema. Por quê? Porque eles sabiam que existia uma coisa chamada cauda longa. Que o filme, depois de ser lançado, depois de 6 meses, 1 ano e chegasse na locadora, o pessoal ia continuar alugando, comprando e consumindo aquele filme, que as redes de TV iam pegar aquele filme e ia pagar para poder manter, e eventualmente esse dinheiro que ia sendo feito ia custeando o valor do projeto. O resultado disso é que a gente tinha filmes que arriscavam mais, que não eram considerados a última bolacha do pacote e que conseguiam se pagar e fazer lucro por conta dessa dinâmica. Com o fim disso, você tirou um pedaço substancial aí do que podia dar dinheiro, o foco passou a ser em
bilheteria, e principalmente nessas primeiras semanas. O filme fez 1 bilhão, fez bilhão, que maravilha, né? E aí agora a gente pode investir, ao invés de 200 milhões, vamos investir 400, porque se o de 200 fez bilhão, o de 400 vai fazer 2 bilhões, então a gente vai ganhar muito mais. E aí você começa uma lógica muito maluca de investimento com base no mercado de ações, que dita as regras, embora a gente ache que a gente está ditando, e vai vendo essas esquizofrenias acontecendo e o pessoal se matando aí nas redes sociais pra poder brigar um com o outro, porque filme tal não deu bilheteria tal, não sei o que, o meu é melhor que o seu, quando na verdade não faz sentido. Vamos continuar. Because the investors have left, the studios that aren't just insanely profitable are being shut down. And by insanely, again, I mean like estúdios truly que não eram incrivelmente lucrativos estão sendo fechados. It's not okay to just make some money. You have to make an incomprehensible amount of money to succeed. Não é ok só ganhar dinheiro. Vou voltar isso aqui, mano, porque é uma coisa interessante, ó. Quando você fica aí falando de ganância de empresa, é mais ou menos isso aqui. Elas não têm a opção de não serem gananciosas. Elas não têm a opção de buscarem o lucro máximo. Por quê? Porque esses caras estão aqui no pé delas, falando, mano, se você lucrou 10 hoje e amanhã você lucrar 5, eu não quero saber mais de você, você tá lascado. Então você tem que lucrar 20, tá? Então elas não têm opção, não é ganância da empresa, é porque o sistema não deixa elas terem outra opção. Ó, não é aceitável apenas ganhar algum dinheiro, você tem que ganhar uma quantia incompreensível de dinheiro para ter sucesso. Isso, obviamente, afetou os jogos AAA, tá? E agora ela vem com a outra previsão tensa, né? Que qualquer um que diga que os indies vão começar a ter mais espaço no sofá, provavelmente está errado, porque os indies também estão passando por uma série de problemas com questão de dinheiro para poder gerar aí o funding, né, para investirem neles e tudo mais, ó. Been really significantly hurt by this. There is no more funding for indie games to get made either. A lot of publishers just aren't really giving anyone any money anymore, and if they are, it's usually with like terrible and really exploitative deals. I'm currently working on an indie game. Olha, ela vai falar do jogo dela aqui e tal, né? Ela tá trabalhando. Mas olha aí, quando dá dinheiro para essas empresas indies, são acordos muito ruins, são acordos que vão botar um monte de coisa ali no contrato, que vão prender os caras, e os caras vão, às vezes, perder a própria IP deles para poder vender. É quase como se estivesse vendendo alma, sabe? Esse é o tipo de acordo que os caras estão encontrando hoje em um pedaço aí da indústria de games. A bunch of different people in the indie space about working on this game. I've had people directly tell me that we should get a bank loan instead of having pegar um empréstimo bancário é melhor do que procurar uma publisher. Porque as publishers estão péssimas no momento. Actually a result of players not spending money. Like, statistically, that's not what's happening. It's certainly a factor, of course, but it is not the whole picture. It is much more specifically that investors aren't investing in the games industry because other industries are currently projected to have that same huge rise that games had in 2020. And to be honest, this just sucks. Like, it really sucks. It just blows to know that the majority of people who are funding video games don't actually care about video games and will just like hop from us over to the next industry. É o que a gente chama de engravatados, mano. Olha, eles não ligam pra videogame, eles estão ali pelo dinheiro que eles estão ganhando num crescimento atípico, e quando esse crescimento estagna, eles vão para outras indústrias que vão ter outros crescimentos atípicos. Eles ficam pulando de indústria em indústria brincando com isso. A gente viu a Embracer Group, que é um caso específico disso, que saiu comprando estúdio de videogame exatamente para poder... porque eles precisavam crescer, porque os acionistas estavam pedindo para eles crescerem como se não houvesse amanhã. Eles encontraram na indústria de games uma oportunidade de fazer esse crescimento por aquisição. Compraram um monte de jogo não deu certo, os investimentos dele não foram muito bem feitos, aquilo soou como uma bomba para os investidores, deu uma treta muito grande lá, venderam, fecharam, enfim, né, fizeram um grande fiasco aí, o caso deles. Vamos para frente. Them with insane, unsustainable growth as soon as we aren't giving them unsustainable growth anymore. I really feel like there's this magical sort of romantic idea that the people who fund video games just love video games and want them to succeed. And while I'm sure some of those people exist, that is certainly what the community does on Kickstarter. Majority of the time it is just straight up not true. It's not even gamers who are funding video games. It's not even your sales really that are funding video games. It is just investors who want não são as vendas que financiam videogames, são os investidores que querem crescimento exponencial. And not insane a indústria agora está tendo uma quantidade razoável de crescimento e não apenas crescimento exponencial insano. E assim eles vão embora. Não dão a mínima para nada além do fato de a flecha subir. Gostamos de enganar pensando que votar com sua carteira é o que importa, jogadores estão tomando decisões e controlando os jogos, mas não somos. Né? Tô até falando em cima porque eu fico revoltado com isso mesmo, mano. Fico revoltado com isso mesmo. Não somos, né? É o mercado de ações. As vendas contribuem um pouco e tudo mais.
Mas é bem por aí, sabe? Eu fico triste porque parece que a gente tá com as mãos atadas, né? Os caras anunciam ali aumento de preço, anunciam aumento disso, aumento daquilo, jogo que ninguém pediu, e aquele monte de coisa de monetização excessiva em cima do jogo, e vende o jogo picotado, e aí porque o resto vai vir na DLC que vai custar mais e não sei o quê. Todas essas práticas, e muitas delas anticonsumidores, elas não vêm porque a empresa simplesmente é gananciosa, mas é por isso aqui, mano. É porque os caras querem dinheiro e elas precisam fazer. Elas são escravas ali de todo esse processo. Não que sejam vítimas, quero deixar isso claro, né? Porque elas estão ali nesse processo, mas é um processo muito mais complexo, muito maior do que a gente. Somewhat, but it is much more specifically about wanting that projected exponential growth and not just the profit that the average gamer can provide. It is a requirement for a huge spike is all the stock market cares about. And as I kind of touched on, crescimento enorme é tudo que eles importam. Microsoft, despite knowing that agora ela vai elogiar backlash and nobody really a wants Microsoft, né, com esse negócio de Xbox em todos os lugares. Ela tá falando que eles mudaram pra IA. É aqui que ela mostrou. Olha isso aqui, mano. Isso aqui, a gente tá vendo uma pesquisa de uma dessas empresas que pesquisam o mercado de previsão sobre o mercado e o tamanho do mercado de inteligência artificial de 2024 para 2034 em bilhões de dólares, tá? Isso aqui são bilhões, 3.680,47 bilhões, tá? Isso é bilhão, tá? Pra vocês terem uma noção do tamanho do negócio. A gente tá em 2025, então o crescimento foi de 638 para 757. A ideia dos caras é que em 9 anos vai sair de 757 e vai para 3.680. Então um crescimento aí de 5 vezes, sei lá, um crescimento muito grande. E que com esse crescimento aqui, ó a setinha, fora da curva, se isso aqui acontecer de verdade, se na realidade a inteligência artificial for tudo isso que eles te prometem, que eles prometem pra gente, que todo mundo, cada um prometendo a sua, inclusive existe uma brincadeira de que todo mundo mudou o nome de qualquer coisinha computacional ali para uma inteligência artificial, para isso, aquilo, porque é a palavra da vez, né, o mundo funciona através de palavras-chave, principalmente em tempos de rede social. Se isso aqui acontecer, os caras vão botando dinheiro aqui, o cara que botou dinheiro aqui vai ganhar muito dinheiro aqui. Então, ele tira o dinheiro dos games e bota aqui, ó. E não é à toa que ela tá falando aqui da Microsoft, que é anunciando inteligência artificial pra lá e pra cá. A Apple anunciou a sua, muito embora não tava muito completa. Inclusive a Apple querendo botar ali o AI de Apple Intelligence, né, pra mostrar ali diferentona e tudo mais. Mas que tá ali, a gente tá fazendo, investam na gente. Então, cada vez que uma dessas grandonas anuncia alguma parada de inteligência artificial, ela não tá falando só com a gente. A gente é um usuário ali, o pessoal que vai fazer coisa de Estúdio Ghibli, o outro que vai matar todo mundo porque tá fazendo isso e vai se tretar e tudo mais. Mas é pra isso aqui. Os caras, na verdade, estão falando, ei, acionistas, ó, a nossa é melhor. Investe aqui conosco, que vai dar bom. Traz esse dinheiro todo que você tem aí pra gente, que vai te render pra caramba. É essa a conversa que os caras estão tendo. Se isso aqui flopar, se essa previsão aqui não der certo, o que acontece? Mercado de inteligência artificial vai pra vala, próxima palavra-chave é o que vai trazer aí um retorno para a humanidade. E aí todas essas previsões que a gente vê que, daqui a 10 anos a inteligência artificial vai estar fazendo isso, vai estar fazendo aquilo, vai estar substituindo tal coisa e tudo mais, é uma faca de dois gumes. É uma conversa para acionistas, de acionistas, então invistam na gente, traga seu dinheiro aqui, meu parceiro, e uma promessa aí que pode ou não vir a acontecer. Quem se lembra das promessas do Zuckerberg com relação ao metaverso? Nenhuma delas foi real, né? Então, assim, é bom a gente ter essa noção porque permite a gente colocar os pés no chão pra gente entender que o que está sendo falado agora é uma junção de projeções, previsões, mas também é uma junção de especulação com base em manda seu dinheiro aqui e invista na gente, porque esse é o sistema que a gente vive, né? São pessoas que vão me matar aí nos argumentos, mas é mais ou menos por aí, tá bem? 80 in 2030. These projections can, of course, be wrong, just as they were when some analysts suggested the games industry was going to continue rising dramatically into 2024 rather than just sort of comfortably plateauing with billions of dollars. And even if or when it is wrong, you can bet those investors will once again hop to whatever industry is projected to have huge growth so they can get in early, make a bunch of money. Again, this is my opinion, of course, likely why Microsoft just recently announced a new generative AI program called Muse. It's likely a play to get more funding because the stock market currently says that AI is extremely valuable. So the layoffs are there to help the games industry with short-term margins, but are not expected to actually help the games industry in any long-term way. The layoffs are just directives coming from CEOs trying to restore shareholder value as quickly as they lost it, which, fuck you, but also
Isso aqui ela vai... xingando aqui. Mas é isso. As demissões em massa que estão acontecendo é uma medida desesperada dos CEOs de cortar custo o que custar para poder mostrar para os acionistas que existe um crescimento, muito embora seja já o crescimento por corte de custo, sabe? De uma parada estagnada. Mas olha aqui, a gente tá crescendo e tudo mais. Então é uma coisa que funciona a curto prazo. Quando os caras verem o relatório de acionistas ali, eles vão falar: massa, mano, brilhou, hein? Show de bola. Mas a médio e longo prazo não se sustenta da forma como eles imaginam que se sustente e acaba sendo mais prejudicial. It is their jobs. They're attempting a quick fix, but it will absolutely not work in the long run, and I'm sure that they know this. The report from Apellion actually covers this really, really well. They basically present that the industry is significantly underperforming on the stock market because growing faster than the GDP and at the rate it was effectively really fucking lucky. It is extremely rare and was never extremamente raro past 10 e nunca iria durar. That were just very appealing to investors. Monte de coisas novas que foram atraindo. Lembra que a gente falou da realidade virtual e tudo mais? É isso aqui, ó. Coisas novas que vão atraindo os investidores a voltar. Fala, olha, mobile tá crescendo pra caramba dentro de videogame. Inclusive, é uma fatia muito grande de videogames hoje em dia. Cresceu pra caramba. Então, investe aqui, ó. Bom. Ah, agora é free to play, mano. Microtransactions, né? MTX, microtransações. Ah, agora é isso aqui, ó. Free to play, o novo Fortnite, vem. Então, cada nova coisinha que os caras traziam ia trazendo de volta os investidores e trazendo bilhões. E aí foi responsável por esse crescimento absurdo. Quando parou, se você parar pra pensar, qual foi a última grande onda com relação a jogos? Pensa aí. Tirando os jogos Battle Royale. De Battle Royale pra cá. Extração? Não sei se chegou ao mainstream. Pensa numa outra. Mundo aberto? Não. Qual é o grande jogo que tá bombando hoje? O grande sistema que tá bombando hoje? Como foi o Battle Royale? Como foi os MOBAs? Como foi o crescimento mobile aqui? Como foi a mudança ali daquelas loot boxes que a gente tinha lá em 2012, 2013, que tava começando a falar sobre essas microtransações e tudo mais, pra evolução até o passe de temporada e as microtransações que deram certo e tanto de grana que isso aí rendeu. A gente não tem, né? Já tem alguns anos a gente não tem um grande negócio, grandão assim, bombante na indústria de games. A gente tem pequenas coisas, né? Than ever before with the advances in smartphones. Free-to-play games blew up and unlocked whales, being live people who spend a lot of services, money on one specific game. Os games como serviço, né? Cross-platform, jogos sociais, o boost da Covid. Então aqui tem um monte, ó. Jogos mobile crescendo, free-to-play, as microtransações, jogos como serviço, cross-plataforma. Então, agora a gente tá jogando Xbox junto com PlayStation, junto com não sei o que lá. Multiplayer expandido, então tem mais gente, mano, mais gente jogando, traz seu dinheiro aqui, o pessoal tá gastando mais dinheiro aí, porque tá jogando. Então assim, vocês estão percebendo que o que a gente ganha, por exemplo, a questão de eu poder jogar no Nintendo Switch com o cara do Xbox, com o cara do PlayStation, com o cara do PC, ela não é uma coisa boazinha, ela não é a indústria sendo boazinha, ela é um recurso que vai atrair mais investidores, entendeu? É esse o ponto, sabe? É sempre lá primeiro, para depois o que a gente ganha. E nunca vamos agradar os players para crescer, né? Sempre, olha, oportunidade de crescimento aqui, mano, vem conosco, né? Aí Battle Royale, teve o boost da Covid, né? O pessoal ficando em casa jogando. Os jogos como serviços sociais, né? Social gaming, o GC plataforma, aquelas plataformas de criação do usuário, como o próprio Roblox, né? Que é uma plataforma onde o usuário pode criar seus próprios mapas. O Fortnite transitou para isso, inclusive, né? Hoje o Fortnite é muito diferente somente do Battle Royale lá. Qual é a razão disso? Investidores, mano. Porque aí o Fortnite oferece que os próprios criadores criem os seus mapas e ganhem uma fração da grana com isso. E criando os mapas você atrai mais jogadores, mantém mais jogadores jogando, mexe nesse ecossistema. O GTA, mano, GTA saiu lá de 2013 para chegar aqui em 2025, sendo ainda um dos jogos mais vendidos. Por quê? Foi por causa do single player dele? Não, porque eles abandonaram a ideia de DLCs e tudo mais e focaram somente no online. Por quê? Jogo social, live service, microtransações, plataformas UGC que você pode criar ali as suas paradas. Então isso vai se autoalimentando para que a base de usuários consiga crescer. E se você consegue chegar num ponto onde o seu jogo tá crescendo e tá ganhando, tá fazendo, tá acontecendo, bom pra você conseguiu. Mas nesse meio termo, quantos outros casos a gente não teve de jogos que tentaram e fracassaram, porque a disputa é muito grande.
E aí a gente vai discutindo, né? Passos de batalha e tudo mais. Continue to exponentially rise in the way the stock market demands. People have kind of run out of fancy Não gimmicky tem ideas jeito, that as they can pessoas sell ficaram to the sem stock ideias market to be mirabolantes like, que "Look, pudessem see, we vender no unlocked mercado de a new ações. means to make profit." Again, mature Nova market. maneira de There's also lucrar. the issue of the industry just like straight up not having enough human beings available. Nossa, essa By parte that é I mean, tensa, and this mano. one is very interesting. The Olha isso, mano. population on Earth is not increasing rapidly enough to produce enough gamers for these exponential growth demands. Like, literally, there does not seem to be enough new people playing video games to meet the growth demands. We have run out of. É isso, mano. A demanda de crescimento desses caras é crescimento exponencial infinito, basicamente. Você tem que crescer, 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 crescer. Se falar outra coisa que não seja crescer, você tá errado. Então, assim, como é que você faz isso em um sistema que é finito? Em um sistema que o planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas e não tá procriando o suficiente pra ter gamer novo, mano. Olha que bizarro, né? E isso só pro mercado de games. Pro resto, pensa nos outros mercados também. Então, assim, chegou num platô, chegou num ponto onde ainda tá lucrando pra caramba, ainda é uma parada extremamente lucrativa, mas não é o suficiente, porque pelas demandas de crescimento dos acionistas, do mercado, não tem gente pra consumir mais, mano. Tem que ter o dobro de pessoa na Terra pra consumir filme, série, jogo, do jeito que esses caras estão querendo pra eles crescerem. É preciso ter pessoas pra ter aquele primeiro tipo de crescimento que a gente conversou aqui, que é aquele orgânico. Você tem público. É preciso ter pessoas pra pagar a Netflix, por exemplo. Antes era compartilhe, vai ser lindo, compartilhar é legal pra caramba. Chegou num ponto que os caras falaram, mano, compartilhar já tá chegando num platô, né? Então o que a gente faz? A gente tira o compartilhamento, torna isso uma parada não obrigatória, que não pode mais, né? Proibida, e o povo que se lasque. E aí o que acontece, gente? Por mais que a gente fique triste na rede social, fale de boicote, fica bravo, xinga a Netflix e tudo mais, eles chegam pro acionista no próximo relatório e mostra que, por mais que tenha tido revolta, por mais que seja uma parada que o consumidor ficou indignado, os crescimentos das assinaturas estão lá em cima, né? Então, assim, continua crescendo, então tá bom demais, então podemos fazer. E aí o que acontece? As outras olham e falam, opa, Netflix conseguiu? Então a gente vai fazer também, né? E aí, eventualmente, os serviços vão se precarizando porque o lucro está em primeiro lugar. Eles estão respondendo acionistas primeiro e depois pra gente. Ah, Gaso, então o boicote funcionaria? Se todo mundo parar de pagar Netflix, acabou? Acho que sim. Mas aí vamos ver, quantas pessoas vão parar, né? Como é que você consegue fazer um boicote eficiente a ponto de machucar uma estrutura bilionária como essa para os caras repensarem quando você tem duas estruturas? A primeira, essa questão dos investimentos chegando, o cara simplesmente estagna, ele vai para um próximo, né? Ele sai aqui do Netflix, não quer dizer que ele vai investir de novo no Netflix, ele pode investir num outro negócio, inteligência artificial, por exemplo. E aí Netflix que se lasca ali e todo mundo perdeu o serviço. Então é um troço muito complexo. Vocês estão entendendo a complexidade do negócio? Não tô fazendo juízo de valor nenhum aqui. Eu tô só tentando propor, porque a minha cabeça ela funciona assim, gente. Desculpa. Vamos lá. Turns out the decline in birth rates is really bad for billionaires. Olha aí. Declínio na taxa de natalidade é ruim pra bilionário. Ela faz uma zoeira aí com o Elon Musk. If you don't have significantly more people to consume the product that you make, you can't have huge, unprecedented growth on the stock market. It has to stagnate. Which, is terrifying for billionaires, turns out. To paint this particular picture more, I don't know, vividly, the iPhone was huge for years. A bunch of people went and bought iPhones and played mobile games for the first time ever, providing the kind of exponential growth that you need to justify. Olha que interessante, mano. Esse gráfico aqui é muito interessante porque ele vai mostrar o crescimento no consumidor mundial, né, em conteúdo de videogame, onde eles estão gastando videogame, tá? Então a gente vai ter aqui consoles, PC, mobile, handheld, né, e tudo mais. E aqui, mano, olha aqui, ó, celularzinho só bombando, ó, bum, 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 celular de verde, tá? Olha aqui, ó. Olha o crescimento de celular de 2012 até aqui, mano. Olha que coisa absurda, né? O ponto de que celular hoje é mais de 50% do mercado de games como um todo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? E aí quando eles colocam aí, tantos por cento dos jogadores são homens, tantos são mulheres, e aí o pessoal olha e fala, não, mas eu não conheço nenhuma mulher que joga. É porque eles estão contando um monte de outras variáveis que às vezes não tá na sua bolha, mano. Então tem muita coisa que a gente não tá enxergando, que tá fora da nossa bolha, e que a gente precisa sair disso para poder compreender melhor como as coisas funcionam, ao invés de ficar de frase de efeito aí o tempo todo e se matando online por bobeira, sabe?
by the stock market to get people to invest in your industry. The industry is actually in no small part relying on population growth and smartphone Olha, ela adoption precisa in de poor crescimento countries. populacional, Like, né? this is an Adoção de actual smartphones thing em that is países actually being pobres. focused Ó, on by the mega corporations who make video games. The logic is that everybody in wealthy countries kind of already has a smartphone. There aren't any todo more mundo nos people países to ricos já sell tem them. If they smartphones, can figure out means to have people in então poorer eles countries precisam trazer os also all celulares use para países smartphones mais pobres. and having good internet connections, then they can make them play video games. Which is also why I say the Xbox, this is an Xbox Deixa eu campaign. só passar aqui que ela vai falar da Xbox agora. Isso aí, galera, entra um pouco no nosso mercado, tá? Entra um pouco no América Latina, entra um pouco no Brasil. O Brasil é um país com muitas pessoas que jogam, um número muito grande, mas em renda é um país que, salvo engano, eu não sei se tá no top 10, eu acho que tá fora do top 10. Então, tem muito público em potencial e tem a renda, ela pode ser vista como pode crescer. Não é à toa que a gente vê, teoricamente, a Nintendo investindo mais no mercado brasileiro, não, às vezes não o suficiente, às vezes não com a velocidade que a gente gostaria, às vezes não, porque a gente não é a prioridade máxima, já que os outros mercados rendem muito mais. Mas é uma oportunidade de crescimento que eles estão explorando, e aí exploram com qualidade, chegam aqui com o PTBR, chegam aqui tentando fazer as coisas, que às vezes demanda muito tempo, às vezes, no caso da Nintendo, tem o conservadorismo da Nintendo e tudo mais, mas não é à toa que você vê tipo Sony, que vem com o PlayStation, mas que já era aqui conhecida por muitos anos como marcas de outros eletrônicos. A Microsoft, que veio com o Xbox, mas que, salvo engano, não produz mais nada de Xbox aqui no Brasil, nem mídia física, já tem um tempinho. Então, assim, não é à toa que a gente, Brasil, é notado no mundo, mas às vezes eu penso que as pessoas dão uma importância muito maior para o mercado brasileiro do que ele realmente representa na realidade, assim, sabe? A gente é um potencial para os caras, é um potencial de crescimento. A gente ainda não tá num patamar onde a gente faz a diferença globalmente ao ponto de ser prioridade nas tomadas de decisão. É um grande cocô? É péssimo? É ridículo? É péssimo, é ridículo, mas é como funcionam as coisas ali no nosso dia a dia. E aí isso justifica um pouco a questão das tomadas de decisão. Aí você fala, tá passando pano e tal. Não sei. Será que tô? Ou será que essa é a realidade e aí a gente pode começar a analisar as coisas de acordo com isso? É claro que eu gostaria muito que o Brasil fosse prioridade máxima das coisas e que a gente recebesse tudo de primeira mão e tudo mais, mas é porque, por conta dessa análise assim, de pé no chão é que eu falo o que eu falo, assim, sabe? Enfim, agora ela fala do Xbox e da estratégia de que tudo é um Xbox, exatamente para poder aumentar, ou passar essa ideia de aumentar o potencial de tudo deles para poder conversar com os acionistas, no final das contas. A ton of sense. Their approach to cloud gaming technologies are really all about accessibility and thus make a ton of sense. It maybe doesn't appeal to you or I like the core gamer. I'm sure that they knew that when they announced this marketing campaign, that a lot of core gamers wouldn't like it, but that's because it's not about us. It's about the stock market, as every fucking thing else is. Market share-wise, it just makes perfect sense. They are moving away from consoles and exclusives and instead pushing for global accessibility. They are trying to get more people playing video games with less need for devices because they're trying to target poorer countries. This is a shift that is very well in line with the reality of the current state of the games industry, as it lines up with the stock market specifically, obviously, which is that the current system that you and I are aware of and probably happen to really like is just no longer capable of exponential growth. Kind of touched on this earlier too, but obviously in theory, it is just much easier to get somebody who is already on a device to engage with your thing on that same device. It is much easier to get somebody who's already on TikTok on their phone to play a game on their phone than it is to get them to get off TikTok and maybe jump over to buying a PC and playing a game. It's just make that connection as small as possible to get people playing video games. I would not be surprised if you start seeing a strategy be announced from any of the big publishers, from Microsoft, from Sony, from whoever else, that is much more integration than I think actually the Stadia was kind of going for. O Stadia foi uma tentativa, né? Yet, but like I wouldn't be surprised. Tecnologia não deixou e But I'm basically expecting tech that like you o modelo de negócio dele também não foi muito eficiente. I mentioned blueprints. Okay? I've mentioned Balatro, where the minute that I say those words, you get a little ad, and then you Balatro e o Blueprint são jogos que a tradução ali deu errado, tá? You're watching a YouTube video, you click something, you immediately access. Isso ela tá falando de funcionalidades que essas empresas já estão. O YouTube, de fato, tem trabalhado em coisas assim, tentando integrar videogame. Já viu coisas do YouTube falando sobre o Stadia prometeu isso, né? Foi uma das promessas que eles não cumpriram. E você iria estar num vídeo do YouTube, ia conseguir já acessar seu jogo ali para poder saber como é que passava tal parte. Ia ter uma integração muito grande entre jogo e o YouTube e tudo mais, né? E o próprio Stadia. Então ela tá falando desse tipo de integração.
tentativas e designs de aplicativos para poder facilitar essa transição entre as coisas, para que quanto mais fácil seja para as pessoas optarem por aquilo, ao invés de você ter que parar de usar o seu celular, parar de ver a timeline infinita do TikTok, deixar o celular de lado, levantar, ligar seu videogame e tudo mais, você simplesmente aperta um botão e já tá rodando um joguinho ali no seu celular. Video game. I would think engineers at these companies are actually working very hard on this particular thing right now. It's an attempted solution for finding growth to mine where there effectively is nothing else right now. And I didn't even mention the minerar crescimento, né? Tentando crescer onde não tem nada no momento, tá? Aqui a gente tem os engajamentos de PC, de Xbox e de consoles e tal. E ela vai começar aqui a falar dos jogos chamados Black Holes, ou seja, buracos negros. Esse é o tipo de jogo que eles fazem uma alusão ao buraco negro, porque o buraco negro tá ali, ele suga tudo que tá ao redor para ele, tá? Então são os jogos buraco negro. Então aqui a gente tem os grandes, né? COD, FIFA, Fortnite, GTA e NBA. Isso aqui são todos os outros jogos combinados, né? Aliás, né, do gráfico aqui. Então você tá vendo que um pedaço grande e substancial aqui do pessoal jogando, né, engajando com jogos, tá nas mãos de 5 jogos. 5 grandes jogos que estão indo super bem, estão fazendo super bem, porém, eles dominam completamente o mercado de jogos, né? Aqui pra PC, aqui pra PlayStation e Xbox. Então vamos ver o que ela vai falar aqui. Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends, and Minecraft are straight up eating the industry alive. These are in some ways managing to compete with social videos in terms of hours of consumption. These few games have sucked in more and more players, resulting in less spend across the board. If you have most gamers getting sucked in by a black hole game, so they're all just kind of playing the same stuff, it makes sense that investors would spend money relating to those specific things, but there are only like fucking 5 of them. The rest of the industry, layoffs. 5, 6. Closures. I don't really know how else to conclude this video. The conclusion is ultimately the games industry is failing because it no longer really has any avenue to mine for projections of insane growth. Né? I hope I've articulated that well. And that the games industry and entertainment industries in general are having a ton of trouble competing with social video, which doesn't really need to innovate quite as much because it's just so goddamn addictive. And nobody can really compete with that. It's not all bad though. There are some promising growth opportunities. Ela vai começar aqui falando que não é tudo ruim, vai falar de algumas coisinhas antes de finalizar o vídeo. Mas não é à toa que a gente tá vendo o pessoal da indústria de games começar a falar de inteligência artificial, porque na ideia de você juntar essas duas coisas, você pode atrair de volta todo esse investimento e esse crescimento exponencial. Lembra que ela falou, e que é muito interessante, a gente vê que sempre precisa estar vindo com alguma coisa que vai prometer um crescimento ali, e essa coisa ela tem que estar pautada na realidade, claro, né? Esse vídeo aqui dela é uma visão de pessoa que trabalha na indústria de games e que trabalha também com jogos independentes, jogos, enfim, né? E tem uma visão, mas é uma visão que eu acho muito sóbria pelo que a gente está vivendo, pelo que está se competindo, pela estrutura que a gente tem aí, que a gente não tá vendo no nosso dia a dia, porque no dia a dia a gente vê o que a gente vê nas redes sociais, a gente vê guerra de console, a gente vê esse stand de lactação, de woke, de não sei o que lá, que é o que o YouTube tá mostrando pra galera, e acho que reduz muito o discurso a brigar com fantasmas, sabe? É por isso que eu gosto de ir nessas coisas mais aprofundadas pra poder entender, pelo menos, o que tá acontecendo aqui e embasar as minhas opiniões nessas coisas que pra mim fazem muito mais sentido, né? Que justificam muito mais os processos e o que a gente tá vivendo do que simplesmente empresa gananciosa, pessoal maldoso e a galera ruim querendo controlar o mundo através de narrativas e coisas do tipo. Pra mim, tudo é fruto e resultado desse capitalismo que a gente tá vivendo, capitalismo no momento tardio, tá? Onde a gente tem grandes corporações, a gente tem o domínio de muitas coisas, a gente tem a questão de agradar o consumidor como não mais um obrigatório da livre concorrência, do livre mercado, que era aquela coisa, né, que o mercado vai se autorregular e que quem agradar mais e conseguir com o melhor preço e tudo mais vai se dar muito bem. Quando você coloca as megacorporações, os acionistas e essa grana gigante que vem de cima, você meio que acaba com isso aí. Você pode tomar um monte de estratégias anticonsumistas, né, ou anticonsumidor, no caso, melhor dizendo, que não vai fazer diferença. As pessoas vão reclamar, mas a reclamação delas não faz diferença pra eles, sabe? Esse caso do Xbox aqui. O pessoal do Xbox, do console Xbox, o dono do console, está com razão, né? Hoje tá melhorando isso, o Xbox tá entregando muito jogo bacana no Game Pass ultimamente,
mas por um tempo ficou meio escasso ali os jogos, e a Microsoft entregando tudo, e o grande boom disso aí foi quando eles começaram a falar que os jogos exclusivos não iam ser mais exclusivos, que iam para outras plataformas. Fez com que o dono do console Xbox se sentisse desvalorizado pela própria marca, né? Tipo, poxa, o que a Microsoft tá fazendo, mano? Ninguém vai ligar pra console. Chegou a um ponto em que se cogitava essa questão de ter ou não um próximo Xbox na próxima geração, falando aí de rumores que a Microsoft estaria abandonando os consoles. Aparentemente isso não é verdade, mas chegou a esse nível de preocupação. E por que normalmente, assim, não importa? Porque o que importa é o resultado final ali, é ficar bonitinho com o acionista. O resto eles gerenciam, eles fazem uma campanha, eles fazem alguma coisinha assim, muda a forma de pensar das pessoas, e enfim, né, vai gerenciando aquilo ali da forma que dá, e é isso, assim, basicamente. Então, é um grande buraco, um grande buraco. Eu gastei esse tempo todo aqui nesse vídeo porque eu queria falar sobre isso de várias formas, e esse vídeo aqui foi meio que um catalisador para poder trazer isso aqui para vocês. Não sei se vocês vão curtir esse vídeo, não sei se vai fazer uma diferença ou não, mas tá aí, tá? Um grande buracão, muita coisa para ser considerada, muita coisa para ser falada, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser comentada, muita coisa que interliga uma com a outra na complexidade de coisas que é a nossa vida. E é isso, assim. Eu, sinceramente, não sei o que dá pra fazer. Eu não acho que dá pra poder ficar apontando pra outra pessoa e falando especificamente: a culpa é sua, é só você, porque aí, ó, tá reclamando, mas tá comprando e tudo mais. Eu acho que isso não é produtivo. Eu acho que comprar ou deixar de comprar nessa altura da vida, a menos que o mundo inteiro faça um grande boicotão que vá de encontro com todo o poder do mercado de acionistas e todo o poder que esses caras têm com o dinheiro que eles têm, eu acho que a gente não tem um bom resultado aí. Enfim, né? Eu não sei o que propor e tal. Vamos ver as oportunidades promissoras que ela vai falar aqui, só pra gente não terminar triste. Coisas da Coreia e da China agora, no que diz respeito aos videogames. Crescimento de PC. Estúdios que não estão aí nas mãos de acionistas, como a Larian do Baldur's Gate. O suporte dos jogadores no acesso antecipado, né? Exceções. Eu sei que algumas pessoas... Deixa eu parar aqui, rapidinho. Kingdom Come Deliverance, que é muito bacana e tal. Mas a gente vai ter algumas exceções aí que ela tá mencionando, que eu tenho certeza que as pessoas vão mencionar essas exceções como se fossem regras, né? É uma outra questão. Falar, mas se esse jogo aqui deu certo, todo o estado da indústria inteira tá bom, né? Então, assim, é aquela galera que pega as exceções que funcionam como regra geral e se esquecem que a regra geral, ela não chega nem perto dessas exceções, né? Salvo engano, mano, vou falar um troço de cabeça aqui, mas posso estar muito enganado. A média de visualizações de um vídeo de um canal do YouTube, considerando o YouTube inteiro, salvo engano, são 40 visualizações por vídeo, tá? Então aí, o que acontece? As pessoas pegam canais com 100 milhões, pega lá o MrBeast, o maior canal de todos, e usa ele como se ele fosse a regra, né? E que quem não tá sendo o MrBeast tá errado porque ele conseguiu, então todos conseguiriam. Então tem que tomar muito cuidado com essas generalizações, porque elas cegam a gente. E elas cegam a gente pelas questões reais mesmo. Elas colocam a gente em um extremo ou em outro e cegam o que tá acontecendo ali no meio termo, que geralmente é muito abaixo do que a gente acha que é, né? Like I said, it's not all bad. There are some exceptions. This just is the picture of why the games industry is pretty much screwed. So yeah, I do really recommend looking at the aforementioned PDF document. I'll link in the description, of course. Or if you just want to see me break down this whole document, it's like over 100 pages long. Fazer uma live ali para isso, né, para falar do documento todo. There's some really, really interesting stuff in here, and I imagine if you care about the games industry, which I figure you do, if you're still here, it'd be very weird if you were like, I'm actually not familiar with a Fortnite, you said? What's Minecraft? Chicken jockey! It's worth reading over if you like video games, is basically my point. But yeah, I guess as it stands, we are losing gamers to social media, and there is no immediate solution to that. As always, I just want to encourage you to buy the games that you like, and please consider playing video games instead of scrolling TikTok. Like, genuinely, if you're a person who like, gets home from work and goes... Ela falou isso tudo e em nenhum momento ela falou, tipo, boicotem, acabem, acontece, porque
na prática, eu não sei se tem resultado. Social media, please consider playing games you like instead. We have lost those people. I know that they're still watching content about video games more so than they're necessarily playing video games. Shut down this YouTube video and go play Blueprints right now. And like Blueprints, aqui é o Blueprints. Cara, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque 1h30 de comentários em cima desse react. Eu faço reacts aqui exatamente assim. Quando a gente fazia react de filme, de trailer de filme, era eu parando e falando em cima o tempo todo, porque eu acho que react a gente tem que agregar. Se a gente não tiver nada a agregar e ficar só fazendo assim, né, e usando o conteúdo dos outros, eu não tô reagindo, eu tô simplesmente usando o conteúdo dos outros e ganhando dinheiro em cima, né? Outra questão tensa aí. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se você assistiu até aqui, me fala o que você achou, me fala se isso serviu pra poder clarear a sua cabeça ou pra deixar mais confuso ainda, porque é o que acontece comigo, eu não sei se clareia ou você fica mais confuso. Mas esse tipo de análise, esse tipo de coisa, eu não vejo muito, não costumo ver muito no YouTube como um todo, tá? E é por isso que eu vi o vídeo dela, às vezes eu vejo algumas matérias jornalísticas, algumas coisas assim que começam a tratar desse tema, algumas entrevistas com investidores sobre o mundo de videogames para poder tratar do ponto de vista deles, né? Porque é a galera da grana, querendo ou não. E aí eu quis trazer pela primeira vez aqui no canal, talvez, um negócio tão gigante assim, pra gente poder botar no chão aí a situação, como que tá, o que aconteceu e por que todas as decisões são tomadas, né? Onde que elas são tomadas. Vocês repararam aí que não tem nenhuma força superior, dominante, querendo modificar ideologicamente as pessoas. Tudo aqui é questão de mercado, é questão de oportunidade de mercado, de capitalismo forte ali, de oportunidade de lucro. Se vocês forem olhar os dados, vocês vão ver que aumentaram a proporção de pessoas que não são homens brancos de certa idade jogando jogos, e esse aumento vem junto oportunidades capitalistas de você fazer mais renda, e você precisa conversar com esses públicos também. Então, é uma coisa que o sujeito precisa entender, é que ele deixou de ser o protagonista ali da indústria de games para poder compartilhá-la com outros públicos, com outros gêneros, com outras etnias, com outras coisas de pessoas diferentes que trazem aí oportunidades para as empresas lucrarem. As empresas vão conversar com essas pessoas, vão falar coisas e mostrar coisas que você não está muito familiar com aquilo, que não é da sua própria ideologia, e é isso, é apenas o capitalismo seguindo o capitalismo. São formas de se buscar o lucro, de se encontrar públicos. Às vezes você vai ter uma alienação ali do público, o fanbase, às vezes você vai ter uma situação exagerada, às vezes você vai ter, mas é fruto do capitalismo. Assim como é fruto do capitalismo, você vê um monte de vídeo espalhando essas teorias da conspiração e enchendo de minhoca a cabeça das pessoas a troco de ganharem dinheiro e seguidores em cima desse pânico generalizado, desse caos fomentado e dessa criação de tretas eternas, porque se não tiver treta, não tem conteúdo fácil, já que as redes sociais, elas estão o tempo todo compartilhando e impulsionando conteúdos que geram confusão, que geram engajamento. E o engajamento ele não é medido de bom ou ruim, ele é medido com atenção das pessoas. Como treta, confusão, indignação seletiva e outras coisas nesse naipe são coisas que atraem a gente instintivamente, porque somos animais e temos instintos, né? Esse é o tipo de coisa que as redes sociais vão ganhar muito em cima, e algumas pessoas vão ganhar em cima, mesmo que custe a sanidade mental de outras pessoas, e mesmo que frite o cérebro de muita gente que às vezes não tem opinião formada, que tá ali nos seus 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos de vida, passando pela adolescência, e sendo formadas pelo YouTube e por essa gente que acaba se dando bem, né? Também resultado do que a gente tá vendo aí nos dias de hoje, tá bom? Então é isso, obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, e se quiserem discordar, fiquem à vontade, vão aos comentários, divirjam. Eu só peço a última coisa, educação, tá? Não tô aqui para ser mal educado com ninguém, e não vou tolerar falta de educação, xingamentos pessoais e nada. Quer argumentar, argumenta. Posso até discutir com vocês, mas a gente vai falar só de argumentos, beleza? Grande abraço, valeu e tchau!